Hello and welcome to another class on Teacher Milena Flix, your weekly dose of authentic English explained in detail to help you boost your English, your listening skills, your conversation skills, and everything else related to learning English. I hope you're doing fine today. And today we have a very interesting video. It's a short video and it's actually a lesson. So you will have a lesson within a lesson, right? Two lessons for the price of one. Oh, that's actually very much related to the topic, two for the price of one, because today we have an economics lesson. Yes, it's a lesson in the topic, in the subject of economics. And maybe you thought, oh, I know the word economy. What is the difference between economy and economics? So that's a very good starting point. Even before you watch the video, let's learn this difference, okay? So economy is the situation of a country. Okay, so when we talk about a economia do Brasil, then we are talking about economy. Okay, so it's this financial situation of a country, of a city, of a company. Okay, but economics is the science that studies this area. Ok, então se você faz faculdade de economia ou um MBA em economia, you are studying economics. Okay, so economics is the science and economy is the actual situation of the country or the institution or any other organization. Okay? So today we have an economics lesson and it's a very interesting lesson. So why don't you go there, watch the video once or twice, maybe even 3 times, try the true or false and come back here for us to see everything in detail, learning English and economics today. Okay, so you're back. Let's start taking a look at this text, which is the script of the video. And before we start taking a look at the text, there's actually some vocabulary I want to teach you because we've got some interesting topics. There are many interesting words here, actually not topics, words that we have in this video about economics. For example, oferta, demanda, lucro, aumento. Okay, so it's very interesting. If you have business, you are probably going to recognize all these things. And the first thing that I want to talk to you about is related to the name of the video, which is oferta y demanda. Okay, but in English, you see supply, not offer. You see supply and demand. So you probably recognized the word demand as demanda. Okay, so demanda, demand. The pronunciation is a little different, but the spelling is almost the same, right? And why do we have supply and not offer? So in economics, it's supply, ok? You don't say the offer. Então, falando economês, né? Não existe o economês, que são os termos dentro da área de economia. Falando economês, toda vez que você quiser falar da oferta de alguma coisa, nessa ideia aí de oferta e procura, tá? Você sempre vai usar supply e não offer. Então, offer, você guarda lá para o job offer, né? Uma oferta de emprego, ou o verbo to offer, quando você vai oferecer uma água, oferecer alguma coisa, ok? A alguém. Mas dentro do business, dentro da economia, essa oferta que fica ali, né, na balança com a demanda é sempre supply, all right? And this word supply is an interesting word because as a noun, it is oferta. It's also a verb. To supply means fornecer, okay? To supply, fornecer. And the supplier is, what do you think it is? The person who supplies, right? The teacher is the person who teaches, right? So the supplier is fornecedor. If the verb to supply is fornecer, the supplier is the person who supplies. So he or she is the fornecedor.
All right? So we have supply as the oferta, que seria o próprio fornecimento de alguma coisa, certo? Se você tem uma oferta daquele produto, significa que você fornece aquele produto, né? O fornecimento daquele produto para a sociedade. We have the verb to supply, fornecer, and this word supplier as fornecedor. Okay? And another word we are going to look at before we start examining the text is the word to assume. To assume. So when you assume something, probably you thought in Portuguese as assumir, right? But and you can use this word assumir in Portuguese with this idea, but it's a little bit different or maybe uncommon, because in English we use a lot this word to assume as supor, presumir, ok? To assume. Então, imagina que eu passei na porta da sua casa, vi que a luz estava acesa, a luz da sala estava acesa. Então eu falo assim, eu presumi que você estivesse em casa. How would you say that? I assumed, it's a regular verb, okay? So I assumed that is optional. You were home or you were at home. Remember that when we use the word home, at is optional. So I can say at home or simply home. And that is also optional. So I can say simply, I assumed you were home. I assumed you were home. Okay, or I assumed that you were at home would be the super complete sentence. Ok? So, to assume, assumir no sentido de presumir alguma coisa, supor alguma coisa, ter aquilo como verdadeiro, ok? Ainda que hipoteticamente falando. That said, now let's get to the text, let's get to the script. So, it starts by saying, vamos assumir, vamos supor, vamos presumir que você vive em uma cidade pequena. Let's assume that you live in a small town, okay? So typically, if it's a small, you're not going to say a small city. It's not common, okay? So typically, the word city is used when we are talking about bigger cities. And when we have the little ones, we call them towns, okay? So a small town. So again, vamos assumir que você mora numa cidade pequena. Você vive numa cidade pequena, você mora numa cidade pequena. Let's assume you live in a small town, okay? Did you notice I removed that? So there is no that in the original video. You might say that if you want, okay? So let's assume that you live in a small town, or let's assume you live in a small town. Onde ninguém vende bananas. Where nobody or no one sells bananas, okay? So ninguém, you have two options, nobody or no one. And remember that nobody, no one, everybody, everyone, anybody, everyone, we always conjugate as he, she, it. Nobody sells, everybody sells. He, she, it sells, okay? So let's assume you live in a small town where nobody sells bananas. Em outras palavras, oferta zero. In other words, zero supply. Okay, zero is characterizing the supply. So in other words, remember not to say others, okay? Em outras palavras, in other words. Remember that the singular is another, and when you use with plural nouns, just other, not others, okay? So in other words, zero supply. Agora, vamos também assumir que as pessoas que moram lá adorariam comer bananas. Então vamos por partes aí, ok? Agora vamos também assumir. Now, let's also assume, ok? Assumir, supor, presumir. E also, que é aquele também que pode vir no meio da frase, pode vir no começo da frase, não precisa vir no fim, senão seria o to, certo? So, now let's also assume que as pessoas que moram lá
that the people who live there, the people who live there. Teacher, can I say the people that live there? Yes, you can, but it's more basic English, okay? After you go past the basic level, you know that when this que is referring to people, your best choice is who, ok? Então, a mulher que mora lá, the woman who lives there. O menino que gosta daqui, the boy who likes it here, ok? Yes? So, every time you talk about a person, que alguma coisa, typically it's better to say the person who. Ok? So, agora vamos também assumir que as pessoas que moram lá. Recap. Now, let's also assume that the people who live there adorariam comer bananas. Como é que a gente fala mesmo esse adoraria in English? Do you remember? Would love. So remember that in Portuguese we don't usually say amariam. Ah, eu amaria. Né? A pessoa te oferece alguma coisa e você fala, ah, eu amaria. Não, a gente costuma muito usar o adorar, né? Ah, eu adoraria. Eu adoro isso. Então a gente pode pensar aí nessa, tirando a declaração, eu te amo, I love you, a gente pode pensar nessa equivalência. Quando você fala do sorvete que você adora, in English you can use the verb to love. Ok? Então as pessoas adorariam, they would love. They would love to eat bananas. Let's go for the full sentence now. Agora vamos também assumir que as pessoas que moram lá adorariam comer bananas. Now let's also assume that the people who live there would love to eat bananas. Em outras palavras, olha de novo aí, em outras palavras, in other words, há uma demanda por bananas. There is a demand for bananas, okay? And here, before demand, he used the word decent. There is a decent demand for bananas. If we translate it literally, it sounds a bit strange, right? Há uma demanda decente por bananas. But when you are talking about quantities and amounts, quantidades, volume de alguma coisa, decent significa razoável, ok? So we can think about há uma demanda razoável por bananas, ou uma demanda considerável por bananas, ok? And in English, there is a decent demand for bananas. Como nós podemos ver, as we can see, há atualmente um desequilíbrio. And we have two important words there. Let's pause for a moment and please remember that atualmente is not actually. Actually means na verdade, é um falso cognato. Atual, quando você fala de assuntos atuais, atual é current, corrente, um assunto corrente. So, current é atual. Se current é atual, atualmente será currently, okay? Current ends in a T. Now you're gonna add ly, li, mente, remember? Yes, that equivalence. So currently, atualmente. Now, equilíbrio. Equilíbrio in English is balance. Balanço, ok? Equilíbrio, balance. Desequilíbrio será um imbalance, ok? O prefixo aí para mostrar o contrário, o oposto, é o im, imbalance, ok? So, how would you say há atualmente um desequilíbrio? There is currently an imbalance. Yes, there is currently an imbalance. Como nós podemos ver, há atualmente um desequilíbrio. As we can see, there is currently an imbalance.
Uhum. As pessoas querem bananas. People want bananas. Teacher, can I say the people? You can, but it's not common because you are not referring to a very specific group of people, okay? So in English, they tend to omit the if they are not being specific, okay? So people in general, people want bananas, mas não há vendedores. But there are no sellers or there aren't any sellers, ok? Então, não há vendedores. Esse não há, haver é o there is, né? Ter no sentido de haver ou existir. Então, there is no singular, there are no plural. Mas a gente viu lá no intensivo que, curiosamente, quando eu falo que não tem alguma coisa, que eu esperaria que tivesse até mais de um, certo? A gente diz que não tem e usa o plural. Eu falo, there aren't any sellers. Ok? Em português eu falo algo como não tem nenhum vendedor. But in English I use the plural form for these things that I would expect to find in the plural form. Ok? E aí você tem as duas possibilidades. Você pode colocar there are no sellers or there aren't any sellers. Yes? In the text, in the video, he said there are no sellers. It kind of gives a little bit more emphasis when you use the affirmative form, there are no sellers. It's like zero, ok? So, as pessoas querem bananas, mas não há vendedores. People want bananas, but there are no sellers. O Peter entende isso e começa a vender bananas. O Peter entende isso e começa a vender bananas. Peter understands this and starts selling bananas, okay? So, 3 important things in this sentence for you to pay attention to. I said em português, o Peter entende isso, porque é assim que a gente fala em português. But in English, you will never say the Peter. Remember that? Yes, de Milena. No, Milena, Peter. Doesn't matter if in Portuguese you have o, a. In English, you don't use the with the proper name of the person, ok? Então, o Peter entende isso. Peter understands this. E não esquece do Szinho, understands, because it's he, okay? Third person, he, she, it. I understand, he understands. So Peter understands this and starts, another verb with S, because it's also third person singular, selling bananas. Selling, alternative infinitive. Why? Because it's coming after a verb that is related to start, middle, or end of an action. Remember? Uma das situações que eu uso o meu infinitivo alternativo, que é o ing no lugar do infinitivo, é quando ele vem depois de um verbo que representa começo, continuidade ou fim de uma ação. Começar, iniciar, continuar, prosseguir, parar, interromper, ok? Deixar de fazer alguma coisa. Então, aqui, starts é um verbo de início, então, start selling. Teacher, mas poderia ser starts to sell? Poderia, porque o verbo to start permite as duas possibilidades, tá bom? Então, poderia ser starts to sell bananas. Mas, se você quiser colocar tudo no mesmo pacote, para você já lembrar, né? Tudo no mesmo cesto. Sempre que for depois de um verbo de começo, continuidade ou fim, eu vou botar o ing. Vai estar certo? Vai estar certo, porque nem todos os verbos vão aceitar o to, tá bom? Just a quick review from the intensive course. So, Peter entende isso e começa a vender bananas. Como ficou? Peter understands this and starts selling bananas. No começo, how do you say that? No começo. At the beginning, ok? At the beginning. At the beginning, seus lucros serão enormes. Então, vamos lá. Lucro, olha, a palavra de economia. Economics word here. Profit. In the plural, profits. Ok? Então, lucro, profit. Profit. Seus lucros serão, vamos pensar, seus lucros serão grandes. His profits
will be huge. Now, there was a catch there, right? Seus lucros. Os seus em português pode ser de você, posso estar falando dele, posso estar falando dela, certo? Mas a gente não está falando do Peter aqui, então são os lucros dele, ok? Sempre cuidado aí se você pensar seu sempre como your, porque your seria o lucro da pessoa com quem você está falando, ok? Então, os lucros do Peter, his profits, will be, and here we have huge, H-U-G-E, huge, meaning very, very big, enormous, ok? So, no começo, seus lucros serão enormes. At the beginning, his profits will be huge, porque muitas pessoas querem bananas because many people want bananas, or because a lot of people want bananas, or because lots of people want bananas, okay? So for these muitas pessoas, you have three options: many people, a lot of people, lots of people, okay? In the text, in the video, he said lots of people. Ok? So, lots of people want bananas e ele é o único que as tem. And he is the only one who has them. Them, the bananas, ok? And he is the only one who has them. Ok? Let's go for the full sentence. No começo, seus lucros serão enormes, porque muitas pessoas querem bananas e ele é o único que as tem. No começo, at the beginning, seus lucros serão enormes. His profits will be huge. Porque muitas pessoas querem bananas. Because lots of people want bananas. E ele é o único que as tem. And he is the only one who has them. Okay? So, at the beginning, his profits will be huge because lots of people want bananas and he's the only one who has them. Okay? Lá na frente, quando você estiver praticando, já depois de ter estudado a aula toda, lembra de fazer essa entonação da voz. Aqui você está mostrando um lado e o outro lado, né? Muita gente quer banana e ele é o único que as tem. Então, lembra disso. Demonstrar também o contraste, a conclusão, a explicação na entonação da sua voz. Isso tudo ajuda você a comunicar sua mensagem cada vez melhor, ok? E aqui a gente vai ter agora uma frase que diz o seguinte... Bem interessante essa frase. E eu vou ler já o inglês para explicar algumas passagens aqui. As time passes, however, Sarah will notice how well Peter is doing and start selling bananas herself. Let's go again. As time passes, however, Sarah will notice how well Peter is doing and start selling bananas herself. Então, esse as time passes, ele usou uma construção que não é a mais comum, que o mais comum seria falar as time goes by, ok? O passar do tempo, né? Mas aqui é essa ideia de conforme o tempo passa, certo? Então, as time passes, however, no entanto, entretanto, ou seja, você já sabe que vem um contraste aí, certo? Então, olha, as time passes, however, conforme o tempo passa, no entanto, Sarah will notice how well Peter is doing. E aqui, quando você fala que alguém está doing well, seria que alguém está indo bem, né? A gente não falaria tanto going well, mas você está se saindo bem, você está indo bem. Ou seja, você está sendo bem sucedido naquilo que você está fazendo, naquilo que você estiver fazendo, o que quer que seja, tá bom? Então, é uma maneira geral de falar que alguém está se saindo bem, está indo bem naquela sua atividade. Is doing well. Ok? Pode ser na escola. Se eu falo que Peter is doing well at school, provavelmente ele está tirando boas notas, ele está sendo um bom aluno. Se eu falo he's doing well at his new job, no seu emprego novo, quer dizer o quê? Que ele está gostando do trabalho, que ele está se saindo bem, ele está cumprindo as funções, ele está sendo elogiado. Ok? So it's a general way of saying that someone is achieving success in whatever he or she is doing. Ok? E lembra aqui desse how well, que quando a gente traduz fica assim, quão bem, né? Então a Sarah vai notar quão bem o Peter está indo.
quão bem. Em português isso soa bem estranho, but in English it's very common. How well, ok? E Sarah vai notar, reparar. Sarah will notice, ok? So to notice significa notar alguma coisa, perceber alguma coisa, reparar, ok? Então vamos lá, vamos até aqui. Conforme o tempo passa, como foi que ele disse isso? As time passes, ok? As time passes, no entanto, however, Sarah irá perceber quão bem Peter está indo ou está se saindo. Sarah will notice how well Peter is doing. E começar, eu já coloquei um vai lá no passado, né? Ela vai, lá no passado não, lá anteriormente, né? Ela vai notar o quão bem Peter está indo e começar. Esse começar também tá ligado ao vai, tá? Aquele will que já passou, não preciso repetir ele de novo. Então aqui eu coloco direto. E começar a vender bananas. And start selling bananas. Então aqui eu coloco start, não coloco starts, porque não é presente, é futuro. É she will start, ok? Mas eu já coloquei will antes. She will notice how well Peter is doing and start, ainda tá valendo para aquele will start selling bananas herself. O que seria esse selling bananas herself? Começar a vender bananas ela mesma, ok? Em português, we would probably translate as começar a vender bananas também. And of course, that in English, it is a possibility. They could have written, she will start selling bananas too. Okay, so it's just a variation. But when you see, she will start selling bananas herself, quando alguém faz alguma coisa, né? Myself, yourself, herself, themselves, quer dizer que eles mesmos vão fazer aquilo, tá bom? Então ela vai começar a vender bananas ela mesma. Concorrência aí pro Peter, né? Then we have this verb here, aumentar. Do you know how to say aumentar? To increase. To increase. And this word is also a noun. É um substantivo também, o aumento, ok? Então, aumento is an increase. It's exactly the same word, ok? So, um aumento, an increase. Aumentar, to increase, ok? E diminuir, diminish, diminish. Of course, you have synonyms. You can say, for example, to reduce, okay, reduzir, but you have this specific word to diminish, which is diminuir. So, então a Sarah vai começar a vender bananas também, né? Isso aumenta a oferta de bananas. This increases the supply of bananas. Can I say the banana supply? Yes, okay? But here they put the supply of bananas e diminui o potencial de lucro do Peter. And diminishes Peter's profit potential. So here we have a complete inversion, right? Because potencial de lucro do Peter. Percebe como tá tudo ao contrário em inglês. Peter's profit potential, ok? Porque o potencial é de quê? De lucro. Então, o lucro está caracterizando o tipo de potencial, por isso vem antes profit potential. E esse potencial de lucro é de quem? Do Peter. E o dono vem sempre antes, com apóstrofo S, certo? Então, Peter's profit potential, ok? Can we try everything? Isso aumenta a oferta de bananas e diminui o potencial de lucro de Peter. This increases the supply of bananas and diminishes Peter's profit potential. Do you remember how to say quanto mais nananã, mais nananã? Ali um comparativo de, como a gente poderia dizer, né? Que vai aumentando ali, uma progressão. Você usa 2 vezes o comparativo. Por exemplo, se eu dissesse quanto mais, melhor. E a gente coloca o the nos 2 casos, né? Nos 2 momentos. Então, quanto mais, melhor. The more, the better. The more, the better. Então, sempre que você for fazer esse comparativo, que tem aí essa ideia de progressão, você sempre vai colocar o the
e o comparativo daquela palavra, e depois de novo o the e o comparativo daquela palavra, tá bom? Então aqui, olha só o que ele vai dizer. Quanto mais pessoas começarem a vender bananas, mais oferta haverá. Então, quanto mais pessoas, eu vou pensar the more people, ok? The more, maior quantidade, certo? Então, the more people, quanto mais pessoas começarem a vender bananas. Start selling bananas, ok? The more people start selling bananas, mais oferta haverá. The more supply there will be. Remember, there is, there are. Ter, no sentido de haver ou existir, no presente. Futuro, eu pego esse is ou are, que nada mais é do que o verbo be, e coloco com will, ok? There will be, haverá. So, the more people start selling bananas, the more supply there will be. Now, how do you say fim? Vamos pensar lá num filme, quando você está assistindo a um filme, you're watching a movie. Quando acaba o filme, o que aparece na tela? The end, right? So, the end is o fim. But we have already seen here on Teacher Milena Flex, when people are telling a story and they say, eu acabei fazendo alguma coisa. Eles não usam somente o end. Eles usam um phrasal verb, que dá essa ideia do fim da história, que é to end up. End up. No passado, I ended up, ok? Por exemplo, eu acabei ficando aqui. I ended up staying here. Ok? So, I ended up staying here. Perdi o ônibus, não consegui ir para onde eu precisava ir, acabei ficando aqui. I ended up staying here. Então, esse ended up, ou to end up, ele dá essa ideia que é a conclusão de uma história, é o fim de uma história, ok? Então, se pessoas demais acabarem vendendo bananas, pessoas demais, além da conta. Lembra o que a gente usa para fazer esse demais, além da conta? É o too. Lembra quando eu falo assim, é grande demais, it's too big. Não é um very big, é muito grande, não, é grande demais, too big. Então, pessoas demais, como pessoas não é um adjetivo, eu não posso falar if two people, então eu falo if too many people, ok? Então, many people, muitas pessoas. Mas eu quero que esse many soe como um número exageradamente grande, que vai ser realmente pessoas demais, mais do que seria ideal. Então, if too many people, ok? Se pessoas demais acabarem vendendo bananas. Acabarem no fim das contas. End up selling bananas, right? So, if too many people end up selling bananas, mas a demanda não aumentar, but the demand doesn't increase, ok? But the demand doesn't increase, mas a demanda não aumentar. E aqui ele colocou o seguinte, but the demand doesn't increase as well. O que é um as well? É uma outra forma de usar um também, ok? No sentido de igualdade, da mesma forma, ok? Então, a demanda não aumentar da mesma forma, a demanda não aumentar também, ok? The demand doesn't increase as well. Haverá, olha de novo aí, haverá muita, no sentido de demais, oferta. Então, como é que é esse haverá? There will be, ok? There will be. E esse muita oferta, no sentido de oferta demais, vai ser too much supply. Por que é too much supply e não too many? Porque a supply aqui está sendo incontável, certo? Eu não estou pensando uma oferta, duas ofertas, três ofertas. É a oferta em geral, oferta e demanda. A gente não conta, ok? A gente fala muito, pouca, mas não conta uma oferta, duas ofertas, três demandas, não. Tá? Então, são palavras gerais tidas como incontáveis. Se a palavra é incontável, eu não falo many, tá? Então, lá anteriormente, a gente falou if too many people, pessoas demais, porque as pessoas são contáveis, eu uso many. Mas agora, too much supply, oferta demais, oferta além da conta, ok? Então, haverá oferta demais. There will be too much supply.
Uhum. E alguns deles, and some of them, ok? Some of them, aqui a gente tem uma expressão muito legal. Will go out of business. Will go out of business. To go out of business, você já pode imaginar aí, né? Go out, sair. Sair do negócio. Will go out of business, sair do negócio. Quase sempre esse go out of business, ele tem uma conotação negativa, no sentido de que a pessoa saiu porque ela faliu, porque o negócio dela não deu certo, tá? O negócio dela quebrou. So if a company goes out of business, typically it's bad news, okay? So yeah, this is an obvious situation here, okay? So everybody starts selling bananas. If the demand doesn't increase with the supply, some people will go out of business, okay? And then we have another interesting word that is eventually. Então, lá no comecinho do texto, a gente teve o currently, que é o atualmente, que a gente não pode confundir com actually, que significa na verdade. Então, aqui a gente tem os falsos cognatos, né? Então, actually não é atualmente, é na verdade. Atualmente é correntemente, currently. Ok? E esse eventually é uma outra palavra que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Você pensa eventually, eventualmente. Só que eventualmente em português é em algum momento, né? Eventualmente, aqui e ali eu faço isso. Em inglês quer dizer no fim das contas, ok? Normalmente ao fim de um processo. Então você está explicando toda uma história, telling the story, everything that happened. Eventually, então no fim das contas, ok? Ao final disso tudo, é sempre uma ideia de conclusão. O eventually, algum tipo de equilíbrio tende a ser atingido. Algum tipo de equilíbrio tende a ser atingido. Some kind of a balance tends to be reached. Ok? Então, atingir, alcançar pode ser também, né? Tende a ser alcançado. Is to reach, ok? Alcançar alguma... Aliás, alcançar é até melhor do que atingir. Quando a gente fala do equilíbrio, né? Dá no mesmo. Mas quando a gente pensa no movimento, alcançar alguma coisa, ou atingir, parece mais de bater, né? Mas o alcançar, to reach, ok? Então, eventualmente, algum tipo de equilíbrio tende a ser alcançado, vamos pensar assim. Então, eventually, some kind of balance tends to be reached. Cuidado com essa pronúncia, né? Porque reach termina com CH. Eu coloco ED para fazer, então, o alcançado, e aí esse E não vai ser pronunciado. Então, você não pode falar reached. Você tem que passar do t pro t, só para fazer aquele acabamento, tá bom? Então, eventually, some kind of a balance tends to be, tends to be. Interessante esse verbo tender, né? To tend. Tends to be reached. All right? Yes? So, did you learn about supply and demand, increase, to diminish, profit, okay, profit, lucro, yes, to go out of business, like quebrar, falir, né, ter que sair do negócio. So let's check the true or false. Number 1, there is an imbalance if people want to eat bananas, but nobody sells them. Há desequilíbrio se as pessoas querem comer bananas, mas ninguém as vende? Yes, right? That's true. Number 2, if you are the only seller of something, you won't make much money. Se você for o único vendedor de alguma coisa, você não vai fazer muito dinheiro? Falso, né? Aqui, de acordo com o texto, não tem ninguém vendendo banana. Se você começa a vender banana, você é o único que vende, a tendência é que seu lucro vai ser muito bom, né? 3, if you are the only seller of something and you do well, other people will want to copy you and start selling the same item. Então, se você é o único vendedor de alguma coisa e você do well, você se sai bem, ok? Você vai bem ali no seu negócio, outras pessoas irão querer copiar você e começar a vender o mesmo item. True. 4, when too many people sell the same item,
everybody makes a lot of money. Quando muitas pessoas ou quando pessoas demais vendem o mesmo item, todo mundo ganha muito dinheiro. Todo mundo faz muito dinheiro. False, right? Because now we have an increase in supply and probably not an increase in demand. And number 5, in the end, some people will close their businesses and there will be a balance between supply and demand. Então, no final, algumas pessoas irão fechar seus negócios e haverá um equilíbrio entre a oferta e demanda. True, right? Verdade. A gente vê muito isso com qualquer coisa que seja da moda, né? Então, de repente, alguém lança alguma coisa, aquilo vira uma moda, e aí você tem 5 lojas da mesma coisa numa área pequena, né? E aí não dá conta, porque quando tinha só uma, tinha ali todo uma demanda por aquele produto. Depois 5 tem mais oferta do que demanda, aí acabam que 3 fecham e 2 ficam e se mantêm bem-sucedidas ali, né? Porque agora há um equilíbrio entre oferta e demanda. So, supply and demand. That was our economics English lesson for the day. I hope this content has been interesting to you and also that you have learned and reviewed important things, important words, important constructions. Remember these, the more, okay, this progressive comparison. This is like very important review and other things too here that are important to review. Practice a lot. Remember to speak these texts. Practice to teach this lesson, okay, to somebody. You can record a video teaching about economics with this script. How about that? You can be a teacher on supply and demand. That would be really nice. And don't forget to do the exercises, matching exercises. The other one, filling the gaps. It's super important too. And I'll see you next week for another lesson here on Teacher Milena Flix. Bye-bye.